A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui hoje para tratarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta vez a lição de número 4, que tem por título Como se conduzir na caminhada. Antes de nós entrarmos na lição, eu quero te pedir para curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares e assim nos ajudar a cada vez mais alcançar mais e mais pessoas para a glória do Senhor Jesus. Então, lição de número 4 da revista CPAD, dos adultos, classe dos adultos. Nós iremos estudar agora no próximo domingo como se conduzir na caminhada. E aí nós temos 3 tópicos principais da revista, que é o padrão de conduta na caminhada cristã. O tópico 2, fazer na caminhada com prudência e sabedoria. E no tópico 3, vencendo os dias maus. Nesse primeiro tópico, que tem por título o padrão de conduta na caminhada cristã, nós veremos que o autor da lição, ele já estabelece aqui um padrão muito elevado, altíssimo, pois ele diz que o padrão de Deus para nossas vidas é o próprio Senhor Jesus. Então, Jesus é o nosso padrão de conduta, Jesus é o nosso modelo pelo qual nós devemos trilhar, nós devemos seguir, nós devemos andar. No item primeiro do tópico 1, vai dizer o seguinte: Jesus como nosso padrão de conduta. Então já fica estabelecido aqui que o nosso padrão de conduta é Jesus. Nós vemos isso muito forte quando Paulo diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então Paulo já tinha Jesus por seu modelo, por seu padrão. Nós vemos lá em João, capítulo 13, versículo 15, que Jesus diz o seguinte: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então Jesus ele chama a atenção dos discípulos, ali na ocasião de que Jesus lava o pé dos discípulos, Jesus fala para eles: olha, eu vos dei exemplo, e vocês devem fazer como eu fiz, vocês devem andar como eu andei, vocês devem tratar as pessoas como eu tratei, vocês têm a mim como modelo. Então, nesse primeiro tópico, já fica claro que o nosso padrão é o próprio Senhor Jesus. E lendo os evangelhos, nós iremos descobrir que tipo de conduta Jesus teve enquanto esteve aqui neste mundo. E aí nós vamos descobrir sobre o amor, perdão, humildade, santidade, retidão, gratidão e muitas outras coisas que nós aprendemos com o Mestre Jesus e precisamos segui-lo nesses pontos, porque, afinal de contas, quando nós falamos que nós somos cristãos, isso significa que nós somos seguidores de Cristo. Nós somos seguidores de Jesus, somos seguidores de Cristo, e nós precisamos, então, andar conforme o Mestre andou. Então, primeiro tópico, o padrão de conduta na caminhada cristã, fica bem claro que Jesus é o nosso padrão. Sendo Jesus o nosso padrão, nós conseguimos atingir o que vai tratar o item 2 do tópico 1, fazendo a vontade de Deus. Se Jesus é o nosso padrão de vida, nosso padrão de conduta, com certeza nós conseguiremos fazer, realizar a vontade de Deus, ok? E, consequentemente, nós teremos uma vida cristã bem-sucedida. Porque não será aquela vida cristã de altos e baixos, mas será uma vida cristã de sucesso, será uma vida cristã bem-sucedida. Porque, afinal de contas, nós estamos trilhando nos passos de Jesus. Estamos seguindo os caminhos de Jesus. Estamos fazendo a vontade dele, andando e vivendo por ele, através dele. E então nós conseguimos fazer a vontade de Deus, e nós conseguimos ter uma vida cristã bem-sucedida. No segundo tópico, nós vemos aí, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. E aí a Bíblia vai nos advertir que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Nós devemos nos portar dignamente, devemos nos portar de uma forma que nós não deixemos que aqueles que falam mal de nós, por algum motivo, por alguma coisa, tenham razão no que falam. Mas nós devemos nos portar dignamente, devemos nos portar de uma maneira cristã, sendo sal da terra, sendo luz do mundo. Então, precisamos andar com prudência.
não como nécios, não como louco, não como um tolo, como um desvairado, mas nós devemos andar com sabedoria, devemos andar com prudência. Onde nós entrarmos, onde nós estivermos, que nós possamos ser referência de um cristão verdadeiro, de um cristão autêntico, daquele que realmente representa e carrega em si o nome de Jesus. E aí no tópico 3, nós vamos ver aí vencendo os dias maus, quando nós remimos o nosso tempo, né? Quando nós fazemos valer o tempo que nós temos. Como podemos fazer isso? Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais tempo nós investimos na nossa vida espiritual, mais nós conseguimos ter Jesus como padrão, alcançar esse padrão tão alto, tão elevado que é o próprio Senhor Jesus. Porque se nós vivermos uma vida de oração, de consagração, de leitura da palavra de Deus, porque a leitura da Bíblia ela é importantíssima para o cristão. O cristão que não lê a Bíblia está fadado ao fracasso, porque ele é facilmente enganado, ele é facilmente levado pelas rodas, pelos ventos de doutrinas, e ele não tem firmeza espiritual. Mas o cristão que investe tempo na leitura da palavra de Deus, ele alcança um amadurecimento espiritual, ele alcança realmente um patamar mais elevado, mais próximo de Deus e, consequentemente, uma vida cristã melhor. E nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus. Precisamos estar com a nossa vida santificada, precisamos estar com a nossa vida preparada para, ao tocar as trombetas, ao soar a trombeta, nós encontrarmos com o Senhor nos ares. Porque os dias são maus, os dias são difíceis, e sendo assim, o cristão, se ele não estiver firmado na palavra, se ele não estiver tendo Jesus como seu padrão e andando por esse padrão, ele está bem propenso a falhar, a cair, a desistir da fé, a abandonar a fé, porque ele não vai ter firmeza espiritual. Então, quando nós olhamos para essa lição, como se conduzir na caminhada, nós devemos nos conduzir na caminhada tendo Jesus como nosso padrão. Ele é o nosso alvo, ele é a nossa meta. Nós devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós devemos sempre olhar para Jesus, seguir os seus passos, seguir os seus exemplos. Então, a nossa conduta nesta caminhada é realmente ser uma referência de Jesus, ser uma referência do reino de Deus, ser uma referência de cristão, de uma pessoa que tem Jesus em sua vida. E como tem Jesus em sua vida, ele faz a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que nós amemos uns aos outros. A vontade de Deus é que nós busquemos cada vez mais a sua presença. A vontade de Deus é que nós possamos ter comunhão com ele constantemente. Então, nós vamos fazendo a vontade de Deus à medida em que nós temos Jesus e seguimos a Jesus como nosso padrão. E aí, então, tendo uma vida cristã bem-sucedida, uma vida cristã vitoriosa, nós aprendemos a andar com prudência, nós aprendemos a andar sabiamente no meio das pessoas, no meio do mundo, nós somos luz em meio às trevas, nós realmente damos testemunho de Jesus. E vencemos, desta forma, os dias maus. Nós vencemos as dificuldades, nós vencemos as tribulações, nós vencemos aquilo que tenta nos impedir de alcançar os céus. Então, desta forma, tendo Jesus como nosso padrão de conduta, nós seremos com certeza vitoriosos e alcançaremos o céu para a glória de Deus. Então, nesse próximo domingo, que nós possamos estudar essa lição maravilhosa e entender que Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso padrão, Jesus é a nossa régua, onde nós medimos a nossa vida. Então, esse padrão é bem alto, esse padrão é sublime, mas ele é alcançável, porque o próprio Jesus, ele habita em nós através do Espírito Santo, nos dando condições de sermos semelhantes a ele. Que Deus te abençoe.